Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam Boa. todas, todes e todos muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Instituto Gato Ed, a editora Gato Ed. E aqui é o nosso evento feminista, quando as mulheres se movimentam, transformam a história. Eu estou aqui com uma escritora de Belém, muito importante na cena, ela está movimentando a cena, é uma militante do feminismo, uma militante dos direitos humanos. Eu vou ler aqui um pouquinho da mini bio dela e depois ela vai se apresentar para a gente. Márcia de Bonatti é escritora, professora, secretária executiva bilíngue, é coach? Como é que Coach. diz? Coach. Coach, Isso. mentora, defensora dos direitos humanos. Márcia, é uma honra te ter com a gente. Seja muito bem-vinda ao nosso evento, a editora Gato Ed. E eu vou te fazer a pergunta que eu faço para todo mundo. Quem é De... Márcia de Bonatti? Ai, a Marcele Bonatti é uma sonhadora que acredita no amor, na justiça, na ética e principalmente em Deus. É a sonhadora, é a guerreira de Marte, é a paz, o amor e tudo mais. Essa é a Marcele Bonatti. Márcia, conta pra gente aí como foi que a escrita chegou para a menina, aquela menininha lá, começando a Aula de ler. prática. Como foi que os livros chegaram, a leitura, a escrita? Conte para nós. Olha, eu tive uma grande influência na minha vida, que foi meu avô, né? Meu avô passou a ser, foi reitor da UFRA, né, por um tempo. E ele era uma pessoa muito dedicada à leitura, aos estudos. E na casa dele, nós morávamos com ele. Meu pai morreu muito cedo, recente, muito cedo, e morreu com 36 anos. Aí ele passou a ser nosso pai. Então, desde sempre ele foi o nosso modelo de vida, né? Muito correto, muito ético, muito batalhador. E ele tinha uma sala só de livros, bibliotecas, né? E às vezes ele nos dava algumas metas que era ler alguns livros, né? E eu sempre, desde pequena, eu tenho um hábito meio estranho, mas eu tenho, que é de cheirar livros. Somente os livros novos. Adoro! Eu sou Sim, fissurada. gosto. Eu adoro, 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 adoro. Às vezes a gente vai lá naquelas editoras e tal, lá na Pacatatu, o professor Armino, que ele fica lá do meu lado, aí eu fico cheirando e digo, ai, que delícia! Folheando os livros novos, né? E a mente vai assim a mil, definindo diversas palavras, diversas ideias. E aí nasceu a escritora Marciane Bonatti. Mas o que cultivou mesmo, o que estimulou de fato, foi a história do primeiro livro, né? E que aí eu fiquei na grande dúvida, será que eu faço ou não faço? Faço ou não faço? Aí eu disse a mim, falando com Deus, Deus me deu uma missão, né? E eu vou cumprir a minha missão nessa terra, que é compartilhar o conhecimento que, que eu tenho com todos. E assim estou fazendo. Conta pra gente a história desse primeiro livro aí. Qual Gente, é o processo? Fala o título. porque tem um amarelinho, tem esse aqui, que é o mais recente, o Apagando Memórias, né? E tem um amarelinho. Mas o amarelinho, a gente fez só 100.
imprimiu só Exemplar. 100 deles, todos exemplares, e foram todos vendidos. Né? E Não para tem imprimir, cópia. não tenho mais, não tenho mais. Mas o Foi, título dele é amarelinho? O amarelinho? ele é uma capa amarela, é diferente da capa, é o número 1 desse, né? Ah, E a eu história vou. é uma história mais, é a história inicial, essa aqui já tem uma história mais completa, né? Que é mais atual, que é o que aconteceu comigo após o meu retorno total à vida, né? Porque foi um milagre isso aqui, tudo foi um milagre, porque eu estava quase morta, né? E voltei, retornei, e ele tá narrando todas as minhas dificuldades, desafios da vida pós-morte, né? Pós-morte. E aí relata minuciosamente todas as minhas dificuldades de acreditar que eu estava de fato aqui, nesse corpo novamente, e que eu tinha que passar por isso novamente e reconstruir a vida, né? Novos, novos desafios, refazer o corpo, né? Voltar a andar, a falar, reconhecer as pessoas que eu não conhecia mais. E foi a minha tia, as minhas filhas, que me deram a mão e me fizeram crer que eu poderia refazer minha vida novamente, né? Minhas filhas me ensinaram a escrever, a falar, a andar. A minha maior ficava, aquela Valéria, ficava segurando a minha mão para aprender a andar, né? A menor me ensinou a escrever, apesar da idade, da pouca idade, né? Mas ela me ensinou a escrever, né? E com a insistência e a vontade, né? Meus maiores estímulos hoje são as minhas filhas, e eu consegui entrar na academia de letras, né? Então, é um estímulo a mais para poder ampliar os meus caminhos e voar mais para os mais altos horizontes e conhecer o mundo todo, né? A ideia é fazer desse livro, que é uma história verídica, não é uma ficção, um filme. E eu estou trabalhando para encontrar pessoas, parceiros, que a gente possa transformar essa história em um filme brasileiro que foi realizado, ocorrido aqui em Belém do Pará. E fala aí pra gente onde a gente pode adquirir o teu livro, quanto custa, como faz. Olha, o meu livro está na Tacatatu, certo? Está na banca do Alvino, certo? E está com o André, um sebo, na Praça da República. É No só Sebo lá. Elefante Branco, é Hã? isso? No Sebo No Elefante Branco? Elefante Branco, tá? Tá lá Sim. nos domingos, tá lá no Sebo Elefante Branco, um dos meus livros, para quem quiser adquirir, tá R$ 60 lá. Então, se você quiser matar a curiosidade dessa linda história e aprender um pouco mais sobre essa vida misteriosa que tem os seus mistérios, é bom ler para poder aprender um pouco mais sobre essa misteriosa história da Márcia. E Márcia, tu é poeta, né? E a Sou... poesia, como ela chegou na tua vida? Nossa! Olha, a Guerreira de Marte existe mais de 20 anos já. Aí eu tava deixando ela dormindo. Aí só que
era tão, assim, é tão fácil, é tão simples, flui com tanta facilidade que eu vou no computador, não é máquina de escrever, é computador mesmo, e aí sai centenas de poemas e aí eu vou definindo, né, pontuando, formatando o texto para deixar maravilhoso, porque tem a correção ortográfica, nada pode falhar. Para mim, nada pode falhar. Tem que ser tudo corretamente redigido, digitado, pontos, a vírgula, enfim. Tem que ser correto. Eu sou muito assim, certinha, certinha, nos textos, tá? Nos textos. E aí, quando eu fui ver, eu já tinha mais de 100, mais de 150. Aí eu não, cara, eu vou criar um blog. E aí lá, juntei tudinho e aí não, qual vai ser o nome? Mas, cara, eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo. Eu não me reconheço terra. Eu sou um extraterrestre. Não dá para ser um extraterrestre. Eu não Sim. vejo nem tenho cabeça grande. Né? Eu disse, bora, guerreira, guerreira. Mas qual o sentido do meu nome, né? Porque tudo para mim tem que ter um fundamento. O Sim, sim. significado das coisas, o significado do nome, tudo para mim tem que ter um fundamento, não é nada solto, aleatório, não. Tudo tem um propósito. Para mim, tudo tem um propósito. E Sim. aí, Márcia. Aí eu fui para lá ver o significado de Márcia. Guerreira de Olha. Marte. É? Guerreira de Marte. Menino Guerreira certinho, combinou selado contigo. é. Aí o significado guerreira de Marte, eu pronto. Márcia. Só que eu não ponho Márcia, eu ponho Guerreira de Marte. É o meu nome. É o Sim. significado do meu nome. Mas Pronto. olha, gostei, gostei. E é Pronto, um eu sou nome que combina exatamente contigo, né? Com as tuas características, com a tua personalidade. aí Uma foi esse guerreira. Guerreira de Marte. E aí? Mas eu preciso personificar essa pessoa. Mas não é uma guerreira com espada, com ferradura, né? Um peito para. Sim, Eu não quero luta, eu quero ter fluência verbal, oratória e comportamento elegante para poder ser mais evoluída que os seres comuns. Terra. Terra. Então, eu me reponho a uma dama da França de época, vestida de preta, com um chapéu e o seu só saia longa e a camiseta, aquelas roupas de época, né? Lembra a figurinha? sim, sim. A roupa Aquela de que época, fica na tua foto, assim, aquela logo que tu coloca lá, assim, é massa, aquela logo. fica olhando assim para o lado, assim. É uma certa soberba, mas assim, é a cultura, é a formação, é a elegância, a delicadeza. Para mim, isso aí é cultura, conhecimento. Então, eu me reponho mais à educação que eu levei do meu avô. Meu avô era assim, maravilhoso, entendeu? Ele nos fazia ouvir ópera, ler livros, falar italiano, comer massas. Era um mundo assim muito diferente do que é hoje, entendeu? Então, assim, eu sou apaixonada por meu avô. Mesmo ele eternizou-se, né? Sim. Eu falo isso, mas ele é eterno em mim. E nesse livro, na primeira página, Mostra aí ele, direitinho, assim, a capa do teu livro. ó, Assim, mais em cima, assim, que é para poder aparecer ela tá toda. aqui, ó. Assim, é. Sim, Ele é sim, lindo, né? tá. É. Ele só não aparece
agora por causa da luz, mas a capa é o meu rosto. Mais Não linda dá pra ainda. ver, não dá pra ver ainda, Mentira, não dá pra ver direito. Assim. mas eu reconheci Sim, sim. Lê aí pra gente. à frente, apagando memórias, o processo de despertar para o sentido real da vida. Porque aí a gente desperta e não é mais a mesma pessoa. Eu não Sim. tinha. Eu comecei a realizar minhas ideias, as minhas ações. Aí a mamãe olha para mim: quem és tu? Não és a Márcia. A Márcia não era assim. Aí eu olhei assim: mas como? É a Márcia de agora, né? De hoje, realizando outra realidade, né? Assim, outra vida, né? Porque se a luz que tinha em mim não é essa, então eu sou outra, né? E aí eu comecei a dizer a ela que eu tinha morrido, a Márcia passada, e nasceu uma nova Márcia, que tem hoje. Se eu dormir, eu eu dormi em 96, 97, hoje eu teria mais ou menos 5 anos, 6 anos, né? Então, em vez de eu comemorar os 45 anos, eu comemoro 6 anos, por causa do coma. Você entendeu? Então, Sim. eu me renovo a cada ano, em vez de envelhecer. É isso, eu levo para o meu cérebro, para o meu corpo, essa informação. E exatamente o que acontece, eu não vou envelhecer. Pense que a mente acredita no que a gente acredita. Isso Sim. aí se chama neuroplasticidade. Eu adoro estudar a mente, porque eu sempre tive essa ficção, essa vontade de estudar a mente, porque eu sempre tinha as minhas dificuldades, né? E aí acontece isso, aí agora eu me compreendo, entendeu? E todos nós somos assim, mas cada um com a sua dificuldade. E aqui nesse livro, ele é dedicado à memória do meu avô, Vigílio Libonati. Tu abre, está escrito aqui: dedico este livro ao meu avô, Vigílio Libonati. Aqui. Ele foi um grande pesquisador da Amazônia, agrônomo, professor da UFA, reitor da UFA por um bom tempo. Tem uma escola com o nome dele. Essa escola lá dentro, E né? Da UFRA, né? A escola Bonatti. Virgílio Bonatti. É mesmo, né? Nem tinha ligado. Eu tenho Essa, eu tenho nome dele. grandes nomes na minha vida, que é o Vigílio Libonati e o João Carlos Batista. São grandes nomes na minha vida, são marcantes. Mas eu vivi mais com o Vigílio Libonati. Então, é ele que eu tenho a honra de dedicar este livro. Muito E aí eu legal. digo A gente é, reconhecer de onde vem, né? é, eu sou um pouco desse sangue italiano dele, da genética, dos valores. Ele era um homem muito correto, ético, sabe? Honesto, muito culto, sabe? Um cara que falava italiano e português, italiano também, sabe? E Mas ele muito, nasceu na Itália ou ele nasceu aqui já? aqui. Família? O pai dele é italiano, veio para cá, e aí ele nasceu aqui. Mas ele foi educado como italiano, tinha uma comunidade italiana que foi embora daqui do Pará. Eles tinham escola, tinham igreja, e eles só comunicavam na língua italiana. Então ele falava perfeitamente, e era a cultura. Chega, tinha uma casa na Vileta, a nossa casa com a vovó, eles faziam macarrão italiano, fazia massa, estendia a massa no varal para secar no sol. Aí a minha avó dizia:
Bora fazer massa. A gente estende lá no farol. Era massa italiana, caseira. A gente não vê isso aqui, Tu conta né? essa história aí no teu livro? Porque, Conta essa história do macarrão aí no teu livro? não, do macarrão não conta. Isso aqui é a história do fato do coma, só isso. Mas isso aqui é a história de minha vida, entendeu? Tem que escrever um romance contando essa história desse macarrão aí. É, mas era muito legal. E a gente tentava pegar a gente era criança, né? A gente tentava puxar uma cama. Não pode, não pode. Aí, o vovô, ele pegava, ele tinha 4 irmãos. Ele se reuniu para ouvir a ópera, né? A ópera tudo italiano, comida toda italiana, entendeu? Aham. A gente vivia nesse meio. É uma coisa muito diferente do que hoje é, né? E aí eles falavam Outras isso. culturas, né? Tu curte É, outras outra culturas. A italiana é, e a brasileira, né? é, Paraense. é. Aí, por exemplo, eu já namorei com um carinha que ele cortava o macarrão e misturava macarrão com arroz e feijão. Todo brasileiro. Não, mas a gente não pode fazer isso. Hum, Italiano não pode cortar macarrão, sim. nem misturar com arroz e feijão. Sabia disso? Sim, É um, sim, pe... sabia, né? Já vi várias histórias. é um pecado a gente fazer. Macarrão é macarrão. Arroz e feijão é mais arroz e feijão. Come-se separado. Se eu Sim. fizesse. Se alguém. Eu sei disso, mas se alguém comesse à mesa conosco e fizesse isso na frente dele, não faça isso. É, Macarrão é macarrão. Arroz com feijão é arroz com feijão. Aí um namorico meu, que não era italiano, que eu já namorei com italiano, aí dizia, fez isso na frente dele. Ai, meu filho, não faça isso. Respeite o macarrão, a nossa comida. É aquela coisa de sim. Ele entendeu? estava certo, né? Defendendo a Então, sua cultura. então é interessante, sabe? E a gente não tem isso, a gente não tem esse amor à nossa cultura, a gente não tem. Vai, chega aqui, qualquer um faz o que quer, entendeu? Faz o que quer, a gente não tem amor à nossa cultura. A gente não tem amor ao que a gente tem aqui, ao que a gente faz aqui, o que a gente trabalha, que a gente não tem amor ao que é nosso. Acha que porque o outro é lá de fora pode fazer o que quer, entendeu? Não é assim, cara. Tudo tem uma regra, tudo tem um valor, entendeu? É isso. E aí eu escrevo. Ele cuidou de mim e me deu tudo que eu tenho. Ele deu tudo que eu tenho. A época da vivência relatada neste livro, ele deu apoio. Ele foi um modelo de vida para mim. O ideal de vida que tem foi um excelente homem. Aí eu falo do meu pai. O meu pai foi preso na ditadura militar e meu avô quem o libertou. Ele foi correto, justo, inteligente e sábio. Foi sempre a base de tudo para mim. É o grande amor da minha vida. Então, eu tenho ótimos exemplos de vida e espero pelo menos chegar perto desses exemplos que eu tenho, entendeu? Mas o maior de todos não é meu pai, é meu avô. E vai sempre ser o A, nono, grande, meu nono. a tua grande paixão, né? Mas É, isso é muito bacana, a gente, é muito importante a gente ter uma referência, né? Todo mundo precisa ter uma referência, né? Ter um chão. E é, falar dessa referência também, né? Dizer de onde a gente veio, por que, que a gente faz o que a gente faz e como a gente faz. E eu acho que tu já tá. Acho que tu já é essa mulher que
que Não, segue não esse caminho e está próximo. eu preciso realizar mais coisas. Eu Ah, preciso. sim, a gente sempre acha que a gente precisa fazer mais, mais e mais. Mas tu já é uma grande mulher, um grande exemplo, uma poeta muito porrada, eu acho. Amiga, muito obrigada. É bom ouvir de vocês. É muito bom. Tu não tem ideia do esforço, da disciplina, de tanto eu peço para Deus. Deus, Deus e meu avô é tudo. É tudo. E, Márcia, tu é uma imortal da Academia de Letras de Belém. Conta pra gente como tu chegou à academia, como tu conheceu o presidente, o Rui Carmo, poeta também aqui de Belém, grande referência na literatura daqui. Conta pra gente aí como foi esse processo para te entrar na academia. Bom, eu utilizo as palavras, o conhecimento, como forma de transformação social, né? A gente não pode boicotar o povo, muito menos a sociedade, pelo nosso egoísmo, pelo nossa pequenez, nossa incapacidade de agir como pessoa. A gente tem que saber ampliar a nossa mente e envolver as pessoas com a intensidade das palavras que a gente tem aqui dentro, com amor. E eu enxerguei isso no Rui, na vontade de transformar, entendeu? Transformar. E ele é muito habilidoso com as palavras. Na época, eu queria me inserir nesse grupo para poder ter visualidade social, para que as pessoas pudessem me olhar com outros olhares e perceber que eu não sou apenas uma mulherzinha que tem uma aparência boa, mas eu sou uma pessoa, eu sou uma luz que quer iluminar um espaço e, e, e semear diversas palavras, parágrafos, textos, livros e bibliotecas, quem sabe. Mas aí, a minha pequenez era tão pequena, que eu precisava me agregar. Como eu estava no caminho das pedras, com Raimundo, o festejo de Guamá, o festejo das letras, com a necessidade do aprimoramento, do letramento, que as pessoas possam enxergar as letras como o início de tudo, que é a base da leitura, eu me agreguei tanto ao Raimundo e tanto ao Ru. No momento, eles ainda estavam juntos. E nós estávamos pleiteando, né, uma festa literária. A partir daí, eu fiquei sabendo que o Rui estava arrumando, né, organizando a nossa casinha, né, a nossa academia de letras. E o edital e a equipe e vocês estavam se organizando, se ajustando. Aí pronto, já quero. Já quero participar dessa bagunça. E eu vou participar dessa bagunça. Entrou o edital para solicitar os nomes para a entrada da academia e pronto. Eu coloquei meu nome, eu já tinha um livro editado, né? Na verdade, eu já tinha lançado o outro, tinha acabado de lançar esse livro aqui. Ah, beleza, então, eu já tenho o livro. Aí eu botei na pauta da edição meu nome
para fazer parte da Academia de Letras. Como eu já conhecia a Rui, e o Rui também já conhecia a minha história como militante, né? Como eu dou palestras desde os meus 20 anos, eu dou palestras. A minha área de gestão de empresas, né? Sou secretária executiva. E eu sempre trabalhei com organizações, empresas, fazendo palestras para estudantes e tal, a questão do atendimento ao cliente, qualidade, a comunicação, do comportamento, do aperfeiçoamento, né? No estímulo, do RH, na gestão de pessoas, do pequeno empreendedor e tal. Trabalhei no Senac, fazendo essas coisas também. E aí, ele sabia também que eu era filha do deputado e anexou a minha história ao meu currículo e ao livro. E aí eu também mostrei para ele o meu blog, né? Que era conhecido, mas não era conhecido. Foi mais um conteúdo avaliado para a Academia de Letras. E aí, graças a Deus, eu consegui entrar, né? A gente é um grande coração, né? Só tem os loucos, né, minha amiga? Só tem os loucos. É por isso que Só eu me os identifico. loucos. A gente é tudo louco, mas a gente se Sim. entende, né? A gente se Louco entende, com louco se entende. se entende. A nossa posse foi maravilhosa, né? Foi Foi linda linda. a nossa posse. Então, eu jamais pensei que isso faria parte de uma academia de letras, que Eu também. teria um livro, né? 2 livros, né? Já Só o Rui estou para botar nessa. Oi? Agora eu quero. Deixa eu te cortar um pouquinho. Deixa eu cortar um pouquinho. Só um pouquinho. Tu vai continuar falando sobre isso. Mas eu queria só te dizer uma coisa. Tu nunca foi uma mulherzinha. Tu é Hã? um mulherão. Tu nunca foi uma mulherzinha. Tu sempre foi um mulherão, dona das palavras, dona da tua Obrigada, existência, entendeu? obrigada. Empoderada da tua vida. Nunca foi uma mulherzinha. Obrigada, minha vida. Obrigada, gratidão. Gratidão mesmo, porque eu não me enxergo assim ainda, mas eu estou me enxergando a partir do momento que eu me liberto de certas presas. E estou me Sim, libertando com todas vocês. nós. Todas nós. As presas sociais, emocionais, são os limites que nos prendem. E acho isso maravilhoso. Né? E até porque eu estou compartilhando com vocês, mulheres independentes, empoderadas, esse momento, entendeu? Tu sabes que eu estou passando por uma separação, né? Que essa separação veio a calhar mesmo. Eu estou me sentindo bem mais leve, mas eu estou me autoconhecendo, eu estou me considerando mais eu, mais Márcia. Bom, tu sabes quem era a pessoa, a gente tem esse conhecimento, né? E eu estou me priorizando. Agora eu estou me priorizando porque antes eu pensava que eu seria melhor com alguém, mas não. Agora não, eu sou eu, né? Eu sou eu e basta. Eu e os livros, né? Até postei lá no Facebook, eu estou casada com os livros, né? Porque a gente pega qualquer livro e pela imaginação resolve-se tudo, não é? Então, tá ótimo. Sim, os livros completam a existência de qualquer pessoa. Qualquer um que é apaixonado por livro se completa com ele. Pois é, nada que as palavras não resolvam, Leva a né? gente para todos os lados, né? Para qualquer canto do mundo, sem a gente sair do canto. Pois é, e adoro, eu adoro os livros. Principalmente o Eu meu. também. Tu tem que fazer o teu livro de poesia, tô esperando. Eu vou fazer com a editora Gato. Depois a gente Ótimo. fala de outras coisas.
E, Márcia, tu é uma militante dos direitos humanos. Tu é uma mulher que está aí brigando contra as injustiças, né? E eu quero que tu fale para a gente um pouco sobre essa tua militância. Quem é Tá. essa Márcia que luta pelos direitos humanos? É, teve um momento da minha vida que eu fui partidária. Então, meu pai era presidente do PSD, né? Ele faleceu, eu era muito criança. Mas eu sempre tive isso no coração, que a justiça deve ser feita e deve ser tida. Não, eu não gosto de ver cenas de criança passando fome. Eu não gosto de ver cenas de mulher violentada. Eu não gosto de ver cenas de idosos sendo violentados. Eu não gosto de ver cenas de crianças sem escola. E aonde eu passava, eu não gosto de injustiças. Eu não gosto. Não gosto. O que me dói muito é quando essas pessoas na rua, com bebês de colo, ficam mendigando. Aí eu te pergunto, para que tem filho, né? Para que tem filho? Essa criança não veio para sofrer. No PSB, eu já fiz muita coisa, muita coisa. Inclusive, fui pré-candidata a deputada estadual, né? E eu ajudei a Fátima da Biblioteca Rosa Luxemburgo, a iniciar a Rosa Luxemburgo, né? Nós trabalhamos juntos. Aí eu passei mal, foi o momento que eu tive o coma e ela ficou só. Eu preferi não mais voltar, porque eu precisava me dedicar a mim mesma e eu não tinha mais condições de ajudá-la no Rosa Luxemburgo. Tá? Eu fiz algumas viagens pelo filme do meu pai, junto à trupe do filme, para fazer as filmagens e assessorava o diretor do filme. Eu era a secretária dele, né, a secretária executiva, para assessorar durante as gravações, e ainda sou, né, se tiver ainda, as gravações do filme, né, porque existem algumas demandas ainda para finalizar o filme, mas a política pública se envolve muito com as, 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 as individualidades pessoais dos políticos. Eles acabam sabotando o que deve se acontecer, né? Então, uma obra-prima de vida sobre o deputado João Batista não acontece porque eles se importam muito com suas prioridades, né? Não vou dizer literalmente que eles não querem que a história contada do deputado seja contada, né? Eles não querem que o povo tenha conhecimento do fato que existiram pessoas que questionaram o sistema e o sistema os mataram, né? Eles não querem que pessoas contextualizem o sistema e pensem, repensem que o sistema não está a favor do povo. E não está mesmo, né? E o que acontece? E eu fiz algumas viagens a alguns municípios, acompanhando eles, né? E durante essas viagens, eu representei meu pai, fazendo algumas palestras, né? Eu também fiz algumas palestras pelo município, representando meu pai, né? Eu também fiz alguns trabalhos mesmo,
sobre administração de empresa, palestras, né? Motivacionais. Opa, a palavra se foi e voltou. Fiquei nervosa. Motivacionais, né? E algumas outras sobre o meu pai. Tem alguns colégios aqui no interior do Pará, Castanhal, Marabá, Paragominas, que tem o nome do meu pai. Em alguns deles eu estive representando o meu pai e fazendo alguns discursos sobre o trabalho dele, né? E esse tipo de trabalho incomoda muita gente, porque ele demonstra que essa história ela está atrapalhando ainda, o passado atrapalha o futuro. E este conhecimento, acabei de postar uma ideia sobre conhecimento e cultura no meu Instagram. Ele diz exatamente que conhecimento e cultura passado, futuro andam juntos, porque eles dão respaldo para a argumentação. E essa argumentação ela pode ser conduzida para destruir alguma coisa que esteja no ar. Isso eles não querem. Entendeu? Isso eles não querem. E outros, eu tenho algumas palestras, né, profissionais, funcionais, e tem umas políticas, né, em alguns setores. Eu fui em alguns presídios pela Rosa Luxemburgo, em presídios femininos, né, colaborando com elas em relação a elas se profissionalizarem, deixarem de lado essa vida de marginalidade, né? A começarem a serem mulheres de fato e se verem como pessoas, né? Com direitos culturais, né? A exercerem uma profissão e a partir de começarem a estudar, pensar nos estudos, nas finanças, em suas casas, em seus filhos que ficaram para fora e elas estão excluídas e exiladas por seus erros, né? Ou não, julgados pela sociedade, e elas estão lá excluídas no presídio. Muitas vezes eu fui lá fazer as palestras pelo Rosa Luxemburgo. E eu fui no Bosque também fazer um trabalho desse, onde a minha filha era gerente, a Valéria Libonati. Infelizmente, no dia seguinte, eu fiquei sabendo que ela voltou ao crime. Então é triste. Quando a gente faz um trabalho de aperfeiçoamento, aprimoramento pessoal, desenvolvimento, e a pessoa escolhe retornar, regressar ao passado e decide voltar ao crime. Mas será que é uma escolha? Ela tem essa liberdade de escolher, às vezes não tem, né? É uma escolha, né? E é mais fácil, porque se eu escolher estudar, eu tenho que me dedicar, ter disciplina, pegar um livro, parar, estudar, aprender, porque aprender requer dedicação e ter disciplina. Eu me lembro muito do meu avô falando isso. Então, eu preciso centrar, focar, ler letra por letra e ficar horas e horas fazendo o mesmo comportamento até tornar um padrão de comportamento. Sim, eu sei, Márcia, mas é mais complexo e é mais difícil do que isso, né? Não é só uma escolha. Mais fácil é o melhor. Mas será que é o mais fácil? É uma decisão. Eu prefiro mais difícil. São questionamentos. São questionamentos que a gente precisa se colocar, assim, porque quando se trata de situações sociais, quando se trata de situações de miséria, de pobreza. Mas isso não funciona, né? A gente sabe que a sociedade... Fácil, né? Não é fácil. É muito complicado, assim, a gente dizer, ela escolheu o mais fácil. Mas é o mais fácil?
Ela teve liberdade de escolha? Eu não Preciso sei ser se foi a... investigado para a gente poder saber se realmente ela teve essa liberdade para escolher, se isso era o mais fácil, entendeu? Ou Às se a vezes, mãe posição isso, do crime, né? A gente não sabe. geralmente é uma imposição da própria sociedade, que não te dá escolha. Uma pessoa que acabou de sair do presídio, dificilmente ela vai conseguir emprego, porque as pessoas negam, porque o preconceito, o medo, milhões de imposições em cima, milhões de coisas, os olhares, a discriminação. Olha, a gente sabe, a gente é mulher, a gente sabe. E a gente é exceção dentro da sociedade, porque nós somos mulheres, que nem eu falei para a Magnólia na gravação com ela. Nós somos mulheres, nós já passamos dos 20 anos há muito tempo, a gente fez faculdade, a gente fez pós-graduação, somos hiper privilegiadas só por isso. A gente teve acesso a coisas que a grande maioria não tem. E Então, quando a ainda gente... é discriminada, né? Aí tu Ainda imagina ser mulher, ser uma ex-presidiária que sem cair no mérito do porquê que ela foi parar lá, também com outras questões muito sérias, diferentes das questões que levam os homens à prisão. Então, a gente não pode simplesmente dizer que ela escolheu o mais fácil. Sei. Não sei, a gente não sabe, a gente não tem como saber. A gente não está na pele dela, vivendo a situação que ela viveu. A gente vive uma outra realidade, a gente tem uma outra cultura, né? A gente tem a cultura dos livros, mas a maioria dos brasileiros, das brasileiras, não tem a cultura do livro. Não não é sei. simples, não é fácil, não é uma escolha legal, não é um caminho. Enfim, a gente sabe que isso daí daria um vídeo de muitas horas para a gente estudar e a gente pode fazer isso. Num outro momento, a gente pode fazer isso. A gente É um trazer essa... tema a se trabalhar, né? É um tema a se trabalhar, isso é um tema Sim, interessante. muito sério, é muito importante ser trabalhado, sabe? A gente trazer mesmo a discussão à tona e pensar e repensar várias coisas, várias questões, são muitas coisas a serem colocadas. Mas é muito bacana tu trazer isso, sabe? Porque é uma coisa que a gente não pensa no nosso cotidiano. Não, mas A você gente não pensa nessas pessoas, a gente não pensa no que está realmente. acontecendo com elas, né? E é interessante, A por exemplo, importância da leitura, né? Também, é, porque assim como tem a pessoa que voltou pro crime, tem né? Que pessoas voltou que a fez mal. errar nesse sentido, também tem as pessoas que se envolveram tanto com a leitura que a leitura realmente conseguiu mostrar uma outra possibilidade para ela. Tem muitas histórias, né, de pessoas que, mesmo estando lá dentro do presídio, conseguiu estudar e até passar no vestibular e fazer Se faculdade. formou, se mostrou isso. É muito interessante, são muitas histórias, são muitos processos. A gente podia trabalhar um projeto desse. Eu acho assim, é uma renovação, sabe? É um renovo que a pessoa tem na vida. Ela tem É, oportunidade, ela tem novas estradas, ela tem. conhecer um outro universo, né? Conhecer o Né? Eu acho universo dos livros, de outras possibilidades. E, Márcia, nosso tempo está quase acabando, mas eu quero te dar o espaço para te ler as tuas poesias, ler algumas poesias aqui. Eu te deixo sozinha aqui, lendo, e daqui a pouquinho eu volto. Assim. Peraí, eu vou ter que abrir a máquina, porque minhas poesias estão na máquina ou no computador, eu não tenho decorado. Abre aí rapidinho, dá tempo. Dá tempo. Eu sei que tem as tuas poesias trazem todas essas coisas que a gente conversou aqui. E vai ser muito E legal escutar algumas delas. E dá para te ler aí umas 5 poesias para gente. outra coisa, essa questão da nossa ministra, ela trouxe à tona uma coisa muito importante, a questão do machismo.
É muito forte. Foi machismo, foi racismo, A foi uma raça. mistura de discriminações que apontaram para aquilo que é o Brasil, né? É muito triste isso. Em que ano estamos? Aonde estamos? 1500. Falta. Suspeito que a Correto? gente ainda não saiu de 1500. Não. Ainda existem as caravelas dos portugueses por aqui? Porque por que está acontecendo isso? Os primatas ainda existem? Por que será? Não sei. Isso mostra Precisamos. que ainda precisa muita luta. Exatamente. Um dos primeiros requisitos para essas pessoas estarem ao poder seria a essas pessoas fazer um tipo de contrato, de tratamento, de costumes, elas respeitarem as mulheres e negros diante do contrato com o povo, porque o povo ainda não tem consciência disso. Nós somos os seus chefes e não eles os nossos. A pirâmide é o contrário. Nós estamos na base, não, nós estamos no topo da pirâmide. Nós pagamos os impostos que vão gerar os salários deles. Então não há por que eles falarem conosco assim. Pois eu sou a chefe dele. Ele deve respeito a mim, senão eu não pago o salário dele. Já era imposto, já era a União. Ou é assim, ou já era Brasil. Se todos soubessem que assim funciona, ele ia morrer com fome, porque ele não teria pagamento. Aí inverte a situação. Inverte Precisa, a situação. ainda precisa de muita luta ainda, muita briga para conseguir fazer Inverte a isso tudo situação. É por isso mudar. que nós não temos o conhecimento, o incentivo à educação e à cultura. Sim, isso é uma Porque se grande eu, verdade. porque se eu for ao Congresso, eu abro a boca. E se eu for votada, eu abro a boca. E aí, camarada, a Se verdade será prepare. dita. A verdade, eu não sou João Batista, eu sou a Márcia. Mas a verdade será dita. Achou as poesias? Tá aqui já. Então, bora, eu vou te deixar sozinha aqui para ler. Lê aí umas poesias para gente, daqui a pouquinho eu volto. Tá, Tá? Lê aí, tá para tá. ler 5 poesias. 5, tá. A cegueira. Me humanizaram. Pra quê? Pensaram que agindo como eles teriam dó. Dó de quê? Mal se permitem enxergar do lado do outro. Que lado? Esquerdo ou direito? E certo ou errado? Bem certo? A realidade é outra. Quem diz? O cego do teu lado? Mas como? Se cego está. Ah, mas como és ilimitado. Existe cegueira
dos mais diversos sentidos. O cego acovardado, o cego enlatado e o cego voador. A cegueira acovardada é aquela que fica pequenininho. A cegueira voadora é o camarada que na lavoura reclama suas ideias sem medo das surpresas que há por vir. Enfim, a cegueira é permissível a um propósito. Devemos diagnosticá-la para que não nos amaldiçoe. O saber. O saber. Sabe aquilo que te dá sentido às coisas? Uma direção? Um horizonte? Pois é, estamos perdendo. Pessoas agindo sem sentido, apenas agindo, sem respeitar ao entorno. Não há limite. Cada um com o seu, o individual, que nos faz o vazio. Insanos, omissos, incapazes de ouvir o outro, escassos, imorais, pequenos, ignorantes, ridículos, desumanos. Será que alguém percebe o retrocesso e modifica essa trajetória ou considera louco? Há quem argumente a política e a politicagem, resultado da malandragem. Qual deles tem a verdade? Sei não. Se disfarça com a maldita carapaça e ainda diz que é bondade. Alimenta a menina e sequestra a cultura. Alimenta a mentira e sequestra a cultura, tornando a leitura a escultura intacta, que nada ameaça, pois se viva é agredida. Seremos libertos em viver a verdade. Márcia Leonati, a guerreira de Nath. Um despertamento a cada dia. O despertamento. De minuto a minuto, ao abrir os olhos, não mais me vejo como antes. O céu está cada vez mais azul. O sol ensolarado, irradiando todo o calor emanado no amor, enquanto a lua, ai meu Deus, a lua, ah meu Deus, encantado a todos nós com seu brilho abravador. Mas o que acontece? Desperta e enumera as sensações, aquece, aquece e enlouquece. Encanta, envolve, deixando-os atentos, mais sensíveis a novas realizações. É o encantamento do conhecimento que nos domina, és o despertamento. Bicho humano. Das agonias, das tormentas, minha mente há de no viver, dilacerar os meus sonhos, transformando a dor em sintonia. Cada ação, uma sensação, que dilacera, me oprime, tirando mais um tanto da minha paixão. Insensamente vai esvaziando,
toda a minha empolgação, e do nada tudo para e morre uma nação. E desfalecida, sem palavras, interrompida pela ignorância na vida, do apodrecimento humano foi decapitada, tendo suas partes descartadas como lixo na pura ilusão do homem humano. Sufocada. Tudo aqui é tão pequeno, minúsculo, antiquado, quadrado. Estou sufocada, enlatada em padrões sociais que tudo diz, tudo manda, tudo comanda. De quem manda? Sou livre, tive asas aparadas, embaladas em prol de uma sociedade envenenada. Que mal. Pronto. Continua. Uma sociedade envenenada. Me tiraste do foco. Que maltrata, distrata e apaga a luz da arte que nos retrata, a beleza do ser divino, as cores do inusitado, fazendo de nós apenas um retrato, sem luz, sem amor, sem abalos. Tá bom. Essas poesias estão todas no teu blog? Então, Bacana. Dá de novo aí o endereço do teu blog. Eu vou te mandar. Não, manda, mas fala que é para todo mundo ter acesso. É o blog. Depois me manda que eu vou pôr na descrição. Da Guerreira de Marte. Draftblogger.com, blogger, post, edit. Ai, é difícil isso. Me manda que eu coloco na descrição o endereço, tá? Tá. São 200. Não, 200 não. Voltando aqui, são 137 poemas. Bacana. São anos de trabalho. Parabéns. Anos de trabalho. Obrigada. É muita dedicação do choro. E, Márcia, eu quero te agradecer muito, dizer que foi uma honra te ter aqui. Mas quando? Honra é minha! Ter aqui no nosso evento. E espero que tenha gostado de participar. E nós teremos outros momentos também, né, para a gente gravar outras conversas. E eu quero agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Muito obrigada a todas, todos e todos. Né? Obrigada. Compartilhem nosso material, compartilhem, curtam, se inscrevam no nosso canal, compartilhem conhecimento de qualidade. Márcia, quer se despedir? Quer se despedir da galera? Tchau, gente. Bora voar nas palavras. Esse é o melhor de todos. Obrigadão, Márcia. Até Obrigada. o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijão da Libonate.